Bem-vindas a mais um episódio do Ressignifica. Hoje a gente vai falar sobre voz. E não só aquela voz que sai da garganta, mas sabe aquela voz que por vezes nós engolimos por medo, ou às vezes por vergonha, ou porque nós acreditamos que essa voz não é boa o suficiente. Como recuperar essa voz pode mudar tudo na nossa vida. Então, comigo está hoje Maria Carolina, minha co-host, né, mentora, estrategista de imagem, minha mentora, minha estrategista de imagem. Estou linda porque ela me veste. E a minha co-host nesse episódio. Bem-vinda, Maria. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui, desse lado da mesa agora. Que responsabilidade, hein? Muito obrigada, estou muito feliz. Muito bom. E a nossa convidada de hoje, gente, ela tem uma trajetória que passou lá pelo Teatro do Rio de Janeiro, pela fonoaudiologia e por uma reconstrução de fé muito profunda. Hoje, ela é mentora em comunicação, é criadora da metodologia Voxtria e está à frente do Instituto Cavazana, que atende crianças típicas e atípicas. Jaqueline Cavazana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Calma, para tudo. O que são esses apetrechos aqui que você trouxe? Isso daqui muda a vida do profissional da voz. Isso aqui são recursos da fonoaudiologia e também para trabalhar a sua voz. São heróis da voz. Mas antes de eu falar deles, eu quero propor aqui um aquecimento vocal, gente, porque somos profissionais da voz e vamos falar, certo? Certo. Então vamos fazer um exercício de dicção e um exercício de respiração. Vamos lá? Vamos. Ó, de dicção, você pode rotacionar a sua língua aqui dentro, ó, da gengiva. Passa em toda a gengiva. Então, 5 voltas para um lado, para a direita e 5 voltas para a esquerda, assim, ó. Vai soltando a língua, porque língua é músculo. Estranho, e músculo é esquisito, né? Tem gente que sente até dor na língua, mas gente, eu falo, calma, é músculo. O músculo dói pra ficar bom. E ao contrário. E agora um exercício para trabalhar a respiração, porque a respiração ela é fundamental, porque ela é base, ela é o combustível da voz. Então a gente vai inspirar pelo nariz, enchendo a barriga, não o peito, não subir os ombros. É a barriga. Já fiz errado. Por quê? Olha, que a tia vai corrigir. Por quê? Porque a barriga é onde tem o nosso diafragma, que é abaixo do peito. E é o músculo principal da respiração. E poucas pessoas usam esse recurso. Então, a gente inspira enchendo a barriga e solta no som do S um fiozinho de ar. Isso. E vai apertando a barriga. Gente, respiração acalma, traz paz, tranquilidade. Agora faz com Z. Muito inspira. Porque quando você inspira, você não pensa em mais nada. O ato de inspirar pelo nariz acalma. Retira a gente da zona de ansiedade. Eu posso falar, porque assim, sou aluna Voxtria e o quanto esses exercícios, Pan, faz com que a gente tome o domínio da nossa voz, sabe? Então, às vezes, o nervosismo, quando a gente vai começar alguma coisa, e quando a gente faz, parece que acalma e você mantém o foco. É muito bom. Não sei se você percebeu. Muito, eu adorei. Ficou mais tranquila? Sim, deu uma relaxada, né? Centraliza a gente, Isso. traz a gente aqui, ó, pra mesa, pra essa mesa incrível. Muito bom. Obrigada. E olha só, dentro desse arsenal aqui, esse aqui todo mundo pode fazer, qualquer pessoa pode fazer pra aquecer a sua voz. Isso daqui é um inalador. E eu uso com soro fisiológico. Então, eu coloco o inalador, no inalador uns 5 ml de soro e só inspiro e solto o ar. Inspiro. Porque esse arzinho aqui, ele vai direto para as cordas vocais. Sim. Então, é uma forma de deixar as nossas pregas vocais hidratadas. Deixa eu tentar. Tenta. Muito Só bom. não coloca porque é meu, hein? Daí senão vai... Isso, olha que delícia. Gente, isso é vida. Não é, Maria? Muito. Muito bom. Faz aí também que a gente vai faz arrasar. parte do meu kit Isso diário. faz parte do kit do Voxtria Premium. Vamos arrasar nesse a gente episódio. utiliza para ficar mais tranquilo, relaxado. Isso aqui melhora a nossa voz. Então, para aquecer e principalmente para desaquecer a voz. Isso tudo é saúde vocal. E saúde vocal traz o que pra gente? Traz
performance, alta performance na comunicação. Ai, Jaque, que demais, que delícia, que ótimo, né? Aprender tudo isso. E fala um pouquinho de você, conta um pouquinho de você pra gente, então, continua nesse ritmo, falando quem é a Jaqueline, por trás de tudo isso, né? Bom, eu sou Jaqueline Cavazana, eu sou fonoaudióloga como formação, sou filha amada de Deus, né, nosso Deus. Sou esposa do Douglas Borato, sou mãe da Maria Eduarda de 13 anos, sou Master Coach, trabalho em desenvolvimento pessoal pela Febracis, sou psicopedagoga também de formação e pós-graduação. Gente, e sou atriz, né? Sou atriz desde 1998. Gente, faz a conta, eu não sei mais. Já me perdi. 28, por aí, né? Então, tem todas essas formações aí ao longo do tempo, né? Desses grandes anos. Sou mentora, né? De comunicação. Criei a metodologia chamada Voxtria, que trabalha voz, corpo e mente. É isso. Muito bem. E o que fez você, Jaque, unir essas formações? Como você foi percebendo? Porque me parece que é uma metodologia única. Eu nunca ouvi falar numa pessoa que é atriz, fonoaudióloga, master coach, psicopedagoga, e aí desenvolveu essa mentoria Voxtria. Como que foi para você unir tudo isso? Explica para nós. Primeiramente, eu estava como atriz, né, durante muitos anos, e depois vou contar um pouquinho mais, a gente vai entrar um pouco mais nessa história, mas enquanto eu estava morando, fazendo teatro e morando no Rio de Janeiro, eu descobri a fonoaudiologia, com uma professora, né, que era fono, com técnica vocal, e eu sempre fui apaixonada por voz. Eu cantava na minha infância, dançava, eu sempre gostei dos palcos, né, essa é a verdade, sempre gostei dos palcos. E dentro desse curso de cinema com uma fono, eu descobri a fono, então fiz a fonoaudiologia. E depois de muitos anos, dentro da fonoaudiologia, né, eu estava trabalhando como atriz, trabalhando como fonoaudióloga ao mesmo tempo, em projetos distintos. Estava no Plantão Sorriso como atriz, que são os palhaços que vão nos hospitais. Nessa época, fazendo a fonoaudiologia. Depois de alguns anos, eu descubro o coach, né? Esse universo que eu me apaixonei. Fiz as formações, me formei. E durante o coaching, o que eu descobri? O Voxtria surgiu numa madrugada, durante essa formação de coaching, onde Deus me trouxe esse nome, Voxtria. Quando Deus me trouxe esse nome, Voxtria, umas 3 horas da manhã, eu peguei o meu celular e digitei Voxtria na IA. E aí veio assim, voz, ok. Já estava trabalhando na época como fono, né, cuidando de vozes. Aqui a parte da mente, ok, faz total sentido, porque eu unificar o medo de falar em público, o nervosismo, enfim, toda a parte, a nossa mente que bloqueia, né, a nossa fala, a nossa voz. E aí eu falei, mas tem mais alguma coisa? E aí eu comecei a perguntar para Deus, o que mais, Deus? Aí veio a palavra do teatro. Então eu falei, opa, então peraí, é voz, o corpo com o teatro e a mente. E aí então nasceu o Voxtria, essa união dessas 3 grandes ciências. Eu falo que é ciências, né? Grandes ciências, todas unificadas dentro de uma mesma metodologia. Então, foi aí que aconteceu toda a trajetória. Uau. E Jaque, você contou então que você tem o Voxtria, contou como que ele nasceu e nós entendemos então que hoje você atua ajudando pessoas a confiarem na sua própria voz, é isso? Elas confiam na sua própria voz por meio da sua mentoria. Mas isso, eu vou um pouquinho profundo aqui, tá? Vai. Ele costuma nascer de um lugar de dor. Porque voz está muito relacionado às nossas emoções, né? Sim. A tudo aquilo que a gente é, que a gente acredita, que a gente representa, né? E talvez isso tenha vindo de alguém que também já duvidou da própria voz. Teve algum momento assim na sua vida que você duvidou da sua voz? Sim. Na verdade, assim, tudo que nos acontece ali do 0 aos 12 anos, né, tudo que acontece na nossa infância, na nossa adolescência, não fica ali. A gente carrega para a vida toda. Sim. E
no início do teatro, aqui em Londrina, quando eu estava fazendo... O primeiro espetáculo que eu fiz, veio um grupo de fora, um grupo de teatro muito famoso do Rio de Janeiro. E foi assistir esse espetáculo que a gente estava fazendo lá na escola de teatro que eu fazia aqui em Londrina. E durante a apresentação, depois cada um teve um feedback dos atores. E a atriz, em específico, essa atriz que é muito famosa, já tinha, né, na época a gente almejava fazer novelas, aquela coisa de cinema, né, há quase 30 anos atrás, né, e uma das atrizes, né, que mais conceituadas ali, olhou, quando foi me dar o feedback, ela falou assim, ó, sua voz não é boa o suficiente. A sua voz, ela não é boa pro teatro, não é bonita. Nossa. Uau! E aí o mundo caiu, né? Naquele momento o meu mundo caiu. E foi bem difícil continuar. Mas eu continuei. E receber uma crítica dessa, nesse momento que você estava ali, né? Vinda de alguém que você talvez admirava, né? Numa área que você amava, que era o teatro, né? Isso machuca de um jeito profundo, né? De um jeito específico, assim. Como é que você lidou com aquilo na época? E o que isso, então, despertou na Jaque, assim? Ressignificar. Veio essa palavra, né? Foi ressignificar. Mesmo sem... mais imatura, sem muito conhecimento, né? Que na época queria fazer teatro para morar no Rio de Janeiro, para fazer novelas, para ser atriz. Era um sonho de menina, né? De adolescente ali. E naquele momento, Deus, né? Não tem outra explicação. Deus me ajudou a ressignificar tudo isso. Me trouxe coragem para não desistir. E o que eu fiz? Treino. E uma coisa que eu falo muito no Voxtria, tudo é treinável. Você pode ter a voz que você quiser. Se você tem uma voz infantilizada, você pode ter uma voz de mulher, forte, corajosa. Se você, homem, tem uma voz fina, que não passa autoridade, você pode sim ter uma voz com autoridade, firme, mais grave. Então, tudo é treinável. E aí, depois daquele dia, eu tinha a parte de exercícios de voz, eu treinava todos os dias, a todo momento, esses exercícios, né, de dicção, de respiração, exercícios de técnica vocal. Eu peguei aquilo ali e aí aquilo foi a minha vida praticamente toda, até depois quando eu fui morar no Rio de Janeiro. Mas você sabe que você falou de uma situação aí sobre qualquer um pode ter a voz que deseja ter, correto? Né? Modificar a voz. E eu me lembrei de uma experiência que eu tive, Maria, na minha vida com Deus. Porque eu me lembro no momento da minha conversão e eu cresci nesse período da minha adolescência toda escutando assim, a Pamela é muito brava. Porque, de fato, a impostação, é assim que fala, né? Da minha voz, pode falar isso. Ela era um pouco mais dura. E eu me recordo que quando eu passei pelo meu processo de conversão, de conhecer Jesus de uma maneira diferente, né? De conhecer a mulher virtuosa de Provérbios 31, a minha vontade era de que a minha voz fosse uma voz doce, né? Até porque eu estava ali evangelizando, cuidando de pessoas. Então, eu precisava ser acolhedora. Uma voz que acolhesse. Naquele momento, eu não podia ter aquela voz, né? Impositiva, né? Às vezes que soava até um tanto agressiva, né? Sim. Porque também não tinha o domínio do espírito, né? Mas, enfim. E eu me lembro de muitas vezes orar ao Senhor. Mude o meu timbre de voz. Me deixe com um timbre de voz doce, suave. E o que é mais incrível, eu comecei a escutar das pessoas que me conheciam, que estavam me conhecendo naquele momento, não as do passado. Sim. A que estavam me conhecendo naquele momento. Nossa, mas como você tem uma voz que passa paz. Nossa, como você tem uma voz doce. E aí, quando você vem e me traz esse relato, eu falo, uau, é muito relacionado com o projeto que Deus tem para nós, pro tempo que nós estamos vivendo, né? Sim. Eu digo que existe toda uma coerência também com a nossa voz, né? Uma coerência com a imagem, né? A coerência
porque a boca fala do que o nosso coração está cheio. Então, assim, isso Uau. é muito forte para mim. Forte. Porque ela, não só o tom de voz, se é um tom grave, se é um tom agudo, mas o que você vai dizer, as palavras, elas podem amaldiçoar e abençoar. E com o seu tom de voz também isso. Então, Deus é maravilhoso, né? E Ele pode ressignificar todas as suas histórias de dores. Uhum. Até agora me veio aqui, teve uma aluna do Voxtria que ela me procurou porque ela tinha uma voz muito infantilizada, muito aguda, e isso a incomodava, porque ela precisava usar a voz num tom mais de autoridade, né, pela profissão dela. Sim. E aí a gente, trabalhando a parte da mente, o pai dela havia falecido, e quando ela tinha 12 anos, a voz dela tinha 12 anos. Então a voz dela não evoluiu. Por quê? Porque ela queria agradar aquele pai. E quando nós somos crianças e adolescentes, a gente, quando quer alguma coisa, a gente quer mãe. A Maria vai ver daqui a pouco. Mãe, não faz aquela voz doce, dobra. Mãe, compra um negocinho, um docinho pra mim. Sim. Então, ou seja, quando a gente é criança, adolescente, a gente agrada o pai com essa voz mais doce, a voz fofa. Só que isso, ela cresceu, 30 anos, e aquilo incomodava. Então, a gente foi trabalhado com ela, toda essa parte de identidade vocal, assim como o corpo e como as técnicas vocais, para ela chegar na voz que ela queria. A voz mais forte, que passasse autoridade, que fosse mais coerente com a imagem pessoal, porque era um mulherão com uma voz bem suave, bem meiga, e não combinava, era incoerente. Então, olha só como são as coisas. Tudo que acontece lá, nós somos moldados, né? Principalmente com relação à comunicação. Se você escutou muito, cala a boca, criança não fala, criança não tem vez, fica quieto, você fala muito. Como esse adulto vai ser? Pensa comigo. Introspectivo, calado, né? Nossa, mas, Deus tá me tratando hoje aqui. Tá? Eita, e deixa eu só... Então, deixa eu concluir esse fechamento de pensamento aqui, muito interessante. Porque você nos disse aqui que você pediu para Deus, orou a Deus, essa voz mais doce, mais delicada, para que você pudesse cumprir o seu chamado, né, para essa estação. Sim. Quando você chega para a mentoria de autoimagem, nós acabamos de descobrir que o estilo essência dela é o romântico. Uau. É muito forte. E aí, você está me dizendo, já que essa questão da identidade vocal, dos traumas que a gente passa ao longo da nossa vida, nos afasta do nosso propósito vocal, do tom de voz correto que a gente precisa viver aquilo que Deus estabeleceu. E eu posso falar um pouco sobre mim, porque eu passei por isso com você no Voxtria. Eu cheguei no Voxtria travada. E eu sempre me comuniquei bem, nunca tive dificuldade em falar, sempre fui mais despojada, mais descontraída. E por questões da minha vivência, eu precisei ir até a Jaque e a gente foi trabalhando muito a parte corporal no meu. O que mais me marcou foi essa parte corporal. E para assumir, de fato, a voz, o meu tom exato de voz para essa estação. Então é muito poderoso, Pamela, como Deus, ele trabalha... Né, a tríade, igual a Jaque fala, né? Que é a voz, corpo e mente. É um alinhamento dessas três questões. Olha só, uau, hein? Muito forte. É muito forte. E essa questão da voz autoritária, né? Tá muito relacionada à minha infância, do posicionamento, de situações que eu vivia ali dentro, né? Da minha família, né? Não vou trazer tudo aqui nesse momento, mas que eu precisava ser assim. Você precisava se impor. Exatamente. Então a sua voz tinha que ser forte. Exatamente. E ali no direito também, né? Quando você faz direito, sou advogada. Então, eu precisava também ter aquela voz, mas eu pedia ao Senhor o equilíbrio, né? Deixa a minha voz mais doce e eu quero o equilíbrio. Vão ter momentos que nós precisamos ter a voz mais autoritária, mas ela não precisa deixar de ser uma voz doce, carinhosa, né? Acolhedora, receptiva. É o domínio através da técnica vocal. Por isso é tão importante você saber de técnica vocal, porque você pode se moldar dentro dos ambientes, dentro de cada
recurso, né? Você pode usar os recursos dentro de cada ambiente. Então, isso é muito importante. Muito importante. Sim. Ô, Jaque, e falando um pouquinho sobre você, vamos voltando, que você me traz essa fase que você viveu no Rio de Janeiro, né? Sem entrar em muitos detalhes que você não queira, mas qual foi, assim, esse momento? O que te levou lá foi para buscar esse sonho, para ressignificar algumas coisas. Mas eu acredito, eu morei fora e eu sei como é difícil você deixar o ninho, né? Como foi para você viver no Rio de Janeiro? Com certeza teve momentos de dificuldade que fizeram trazer essa Jaque de hoje, sem dúvida, né? Como que foi para você? A decisão de ir para o Rio de Janeiro foi uma decisão assim. Meus pais sempre foram muito parceiros, sabe? Então, assim, me ajudaram sempre, né? E quando eu estava fazendo teatro aqui em Londrina, as peças de teatro, e até batendo a cabeça, né? Batendo a cabeça, porque a arte, né? Tem toda a dificuldade, não tem o reconhecimento. E na época, fazendo teatro, minha mãe falou... Os dois chegaram em certo momento... Eu tinha muita vontade de ir para o Rio de Janeiro. Sempre foi o meu sonho. Meu sonho de ser atriz e morar no Rio de Janeiro. Era o meu sonho. E meus pais... já que você está fazendo teatro, então vai. Porque tinha uma colega minha que já ia morar no Rio de Janeiro também. E eu fui para o Rio de Janeiro sem conhecer o Rio de Janeiro. Uau. Eu coloquei a mala sem saber, nem saber onde eu ia morar. Peguei a mala, peguei a minha amiga, a gente parou num pensionato lá no Rio de Janeiro. E ficamos morando nesse pensionato 3 meses. Durante esse tempo, eu cheguei, né? Conheci o Rio de Janeiro. Meu Deus, é isso... Aí, onde eu morava, dava pra ver o Cristo, gente. Vocês não têm noção. Quando eu cheguei naquela cidade e da janela eu vi o Cristo Redentor. Com qual idade já que você foi? Eu tinha... Jesus, 19? 20 anos. E da onde que veio essa ousadia toda, né? De pegar uma mala. De quem? De quem que é essa ousadia? Dessa menina de 1,50 m. Ousadia do espírito, amiga. Só do espírito. Porque... Muito e aí fomos no Rio de Janeiro. Tinha horário pra voltar. Se você não chegasse das 10, você ficava pra fora. Então, assim, eram umas coisas assim, bem doidas. Não, foi uma vida louca no Rio de Janeiro. Eu falo que uma vida louca. Então, teve altos e baixos. No sentido, assim, de companhias erradas. Onde você se envolve... com todo esse universo de o famoso sexo, drogas e rock and roll, lá, e essa coisa da vivência de fazer novelas, gente, tem esse mundo, é um mundo muito perigoso, e eu entrei nesse mundo perigoso, e eu fiz parte desse mundo perigoso, só que chegou certo momento em que eu comecei a fazer teatro lá, consegui algumas oportunidades, participei de algumas minisséries da Rede Globo, enfim, fiz algumas coisas e muitos nãos, recebi muitos nãos, ouvi também, porque ouvi muito falar sobre o meu sotaque, que eu tinha que me adequar ao sotaque de lá, que senão eu não ia pra frente. Gente, eu escutei de tudo. Só que o que aconteceu? Eu precisava trabalhar, né? Não dava pra viver só de teatro. E eu comecei a entrar em vários empregos. Eu ficava, tipo, 1, 2 meses no máximo. Não conseguia trabalhar. Porque, imagina, eu sou uma pessoa muito influente. Então, sou muito comunicativa, gosto de falar. E eu cheguei a trabalhar numa financeira. Eu tinha que emprestar dinheiro para ex-policiais, ex-bombeiros e policiais do Rio de Janeiro. Eu emprestei dinheiro para todo mundo. Aí eu fiquei nem um mês, me mandaram embora. Todo mundo tem crédito. Me mandaram embora. Porque vir. era simples, era só apertar o botão que você emprestava o dinheiro pra pessoa. Eu emprestei pra todo mundo. Aí eu fiquei nem um mês, me mandaram embora. Falei, tudo bem, tá tudo certo, senhor. E aí eu fui trabalhar em shopping. Só que quando eu percebi que eu estava lá trabalhando num shopping, e eu não estava mais... Fora da área. Fora da área, Sim. não estava fazendo teatro. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? E aí, o que aconteceu? Isso passou uns 3 anos no Rio de Janeiro, eu tava nessa situação bem ruim financeiramente, enfim. Morando lá ainda com a ajuda dos meus pais, dependendo deles. A minha mãe, quando ia me visitar, ela levava uma mala de comida. Meu Deus. De comida. Então, assim, eu passei muita coisa no Rio de Janeiro. Eu desde... fui em festas maravilhosas, daquelas que a gente vê na TV
E também tive situações muito de ter que, no shopping, guardar o dinheiro do Vale Transporte. Fui a pé para guardar o dinheiro para comer. Então, eu passei por tudo. E aí, Deus começou a falar comigo. Volta para casa. Toda noite eu tinha o mesmo sonho. Volta para casa. E eu estava afastada da igreja, afastada de tudo. E aí, eu acho que no meu 5º lugar que eu fui morar no Rio de Janeiro, tinha uma igreja. Eu sou católica e tinha uma igreja na esquina. Na esquina. E eu comecei a ir à igreja. E aí os sonhos começaram. Aí eu senti que aquele momento eu estava me voltando para minha essência, voltando, escutando o que Deus queria falar comigo. E ele volta para sua casa, as coisas iam piorando, ficando cada vez mais difíceis. Aí eu tomei a decisão, vou voltar para casa. E como é que foi viver esse chamado tão direto? Porque você está me falando de uma intimidade que você resgatou, é isso? Você já tinha essa intimidade com Deus? Ou tudo começou de repente? Não, tudo começou de repente. Eu não tinha, não tinha intimidade com Deus. E ela foi construindo. E depois que eu voltei para casa, voltei para Londrina, eu começou aí a trabalhar esse resgate dentro da igreja, onde eu conheci o meu esposo, e as coisas foram me levando, o meu lado espiritual. Jesus foi falando comigo, e aí foi que até chegar em um certo momento em que a minha missão como catequista, onde eu fui chamada para ser catequista, para trabalhar com as crianças autistas, fazer esse movimento dentro da igreja. Então fui ficando cada vez mais forte. Eu acho que Deus foi me moldando para que eu levasse a palavra dele para outras pessoas, para que pudesse resgatar vozes que estão adormecidas, porque as vozes estão dentro das pessoas. A voz está dentro, só precisa encontrar. Uau, de atriz a catequista de crianças atípicas, é isso? É isso. E falando sobre voz, e quando que veio a fonoaudiologia na sua vida? Como que surgiu? Quando eu voltei do Rio de Janeiro para Londrina, eu falei, o que eu vou fazer? Quantos anos? Eu tinha 26. Falei, o que eu vou fazer com 26 anos? E eu escutei assim, nossa, você só gastou dinheiro do seu pai no Rio de Janeiro. Nossa, não deu certo, né, pra você. Nossa, que desastre. Eu escutei isso dos meus irmãos, da minha família. Sim. E foi muito difícil. E aí, nesse momento, tinha vaga pro curso de fonoaudiologia. Eu voltei em 2006. 2005. Em 2006, eu entrei na faculdade de fonoaudiologia do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, não. Daqui de Londrina. Abriu turma e eu entrei na faculdade. E aí foi quando eu comecei uma nova jornada. Um outro mundo. E nesse meio tempo, como é que foi começar do zero, assim, essa nova fase? Foi extremamente desafiador. Extremamente desafiador. Eu comecei a fazer faculdade, mas aí eu estava dentro de um projeto chamado Plantão Sorriso, trabalhando como palhaço no hospital. Era onde eu recebia o dinheiro, onde eu conseguia me sustentar, morando com os meus pais, então tinha grandes custos, morando com eles, trabalhando no plantão. Aí eu saí do plantão, mais pro final terminando os 4 anos da faculdade, foi quando eu conheci meu marido no último ano da faculdade. Nós nos casamos, eu fui trabalhar numa clínica, nessa clínica como fonoaudióloga, nessa clínica eu falei, meu Deus, eu faria totalmente diferente isso. E aí meu maior incentivador, meu marido, lindo, maravilhoso, que eu amo de monte, de paixão, de tudo, que Deus colocou, porque foi Deus que colocou ele na minha vida, porque eu nunca tinha namorado na minha vida. Nunca. Gente, eu queria, deixa eu fazer um parênteses, por favor. Eu queria que quem estivesse nos assistindo também estivesse vendo o marido dela aqui nos bastidores, com um sorriso. Ele encheu o peito assim
Sou eu mesma. Muito bom. Muito Lindo. E... Ixi, me perdi. Não tem problema. Peraí, Foi culpa da apresentadora. Não. E você falando do incentivo dele ele e me você incentivou, estar ele falou na assim, você faculdade, abre- lá na clínica. Isso. Isso. Ele falou assim, vamos abrir o seu consultório. Eu falei, amor, não dá, a gente acabou de casar, a gente tá pagando aluguel. E aí ele falou assim, você colocou no papel? Eu falei, não, coloca no papel. Eu falei, Uau. tá. Aí ele falou assim, então, se a gente apertar aqui, a gente volta a morar com os seus pais. A gente voltou a morar com os meus pais Eita. para poder alugar a sala do primeiro consultório. E aí, então, a gente deu aqueles passinhos, voltamos, deu passo pra trás. Um passo para trás. Pra avançar. E, gente, e Deus é perfeito, porque ele ia fazendo as coisas assim. Foi muito importante ter morado estado com os meus pais nesse ano, que daí foi o ano que depois eu engravidei. E aí a minha mãe me ajudando ali, me dando total apoio com a minha filha. E aí eu montei o consultório. E aí eu montei o consultório e falei, quero atender só vós. Começa a chegar criança. E eu usava, nesse início, com as crianças, eu usava o teatro, eu usava a música, porque eu também já fui cantora, gente. Cantora de barzinho, essas coisas todas. Cantora de... Você tá vendo isso? de Você tá musicais. escutando? Dá uma palhinha pra gente. Não, gente, eu não canto mais nada. Não canto mais nada, porque são os hormônios não deixam. Aí eu... Olha como Deus... Gente, eu tô impressionada. Eu também. Eu não conhecia a sua história. Não conhecia, né? Meu Deus. Poucas pessoas conhecem. Que honra. Nossa, te agora tem um ouvir. monte de gente que vai Sim. conhecer. Que honra ouvir vai. a sua história, porque de fato é impressionante a sua fala. E como Deus faz tudo perfeito, né? Uhum. A vontade dele é perfeita e agradável. Sim. Quando você traz essa questão de que as crianças foram vindo, As crianças e foram aí vindo. você pode usar de algo que é natural seu, a sua criatividade. Sim. Então, como sua mentora de imagem, o seu estilo essência é o É o criativo. criativo. Então, desde sempre você faz isso com muita naturalidade. E as crianças, pela pureza delas, precisava de alguém que visse essa leveza, essa forma de ver o mundo diferente, com um olhar de criança e poder lapidar e mostrar o melhor para elas. Que incrível, Jaque. E uma coisa que é super impactante e não tinha como não ser de Deus é o fato dele pegar a dor, né? Ele pegou a dor do teatro Uhum. pra ressignificar totalmente e falar, vou te mandar as minhas crianças. E agora você pega aquilo que você fazia lá, que estava totalmente fora do teu chamado, do teu propósito. E assim, o que todo mundo tá falando pra você que não valeu a pena, que você perdeu tempo, não. Você nunca perdeu tempo. Para as coisas de Deus, para a obra de Deus, você não perdeu. É o Pai falando, eu vou pegar isso daqui, eu vou transformar isso. Vou ressignificar e você ainda vai trabalhar para mim por meio disso daí que você acreditou que não era algo que faria sentido, né, no futuro. E não foi perdido, né? Você sabe, Pan, que durante muito tempo eu omitia a palavra atriz. Eu não falava para as pessoas. Eu tinha vergonha de falar que eu era atriz. Eu não falava. Foi quando eu criei o Voxtria que Deus falou, trouxe a palavra teatro. Sabe, depois de muito tempo, trouxe a palavra teatro. Sim. Porque eu fiquei muito tempo, porque me trouxe muita dor e me lembrou uma coisa muito escura, o lado ruim, sabe? Era muito, eu lembrava do teatro, eu só lembrava de coisa ruim. Pesado, né? Pesado. Uhum. E tem totalmente o outro lado. E quando as crianças, eu não é nada de terapia normal, eu gostava de fazer um negócio totalmente diferente. As crianças iam de lá pintadas, tudo, as mães ficavam doidas comigo. E aí as crianças foram chegando, só que não foram crianças típicas. Começaram a aparecer crianças atípicas. E começou a dar muito certo. Aí, na época, eu não tinha entendido isso, mas depois eu percebi que eu estava dando voz, trazendo uma comunicação para as crianças que não podiam se comunicar. Crianças não verbais. Crianças autistas que não falavam. Você ouviu isso, Maria? Meu Deus. Não, é Depois que incrível, é um caiu essa projeto minha ficha. incrível, E aí que começou a trajetória do consultório fonoaudiológico Jaqueline Cavazana. E meu esposo falando, já deu aqui, vamos para outro espaço. E ele que puxava. E você fala do seu esposo, Jaque, como seu maior incentivador.
Ele é. Diante de tudo que você nos trouxe aqui, das dificuldades, você sempre teve um mentor ali, além do Senhor, né? Além de Deus. Sim, sim. Então eu vejo o seu esposo Douglas como um homem muito usado por Deus na sua vida, né? Como que é pra você ter uma pessoa assim tão parceira, a ponto de ir conduzindo e costurando a sua história pra você chegar onde você está hoje? Eu não vejo de outra forma que não tenha sido o meu maior presente de Deus. Foi ele, e ele sabe disso, eu falo pra ele. Ele é meu maior presente de Deus. Porque quando eu acho que não dá, quando eu acho que não é por aqui, ele sempre vem, e às vezes dá umas lapadas do jeito dele, falando, que eu falo assim, tá, é isso. E ele me resgata. Resgata. Uhum. E a gente chegou onde a gente chegou, porque ele me incentivou. Teve momentos que ele acreditou mais em mim do que eu mesmo. Vários momentos. Ele falou, você é tão boa, você tem que acreditar mais em você. E às vezes, em momentos difíceis, a gente perde um pouco, né? E aí, eu colocando em oração. E ele é um presente de Deus, porque ele foi presente de oração. Que lindo. E, Jaque, na nossa conversa de bastidores, você falou que tem um versículo que te movimenta, certo? Uhum. Que é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se você pudesse, então, hoje, com a mulher que você é, voltar e falar com a Jaqueline, que estava lá passando por tudo aquilo, no Rio de Janeiro, a crítica no teatro que ela sofreu logo que ela chegou, a sobrevivência naquela cidade gigantesca, a reconstrução que ela passou, o que você diria para ela? Nossa, eu diria que vai passar, que ela é filha amada de Deus, que tudo que ele faz tem um propósito e que tudo que ela está fazendo e ainda vai fazer é para honra e glória dele. Uau. Amém. 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 Sabe, tudo isso que você construiu, tudo isso que você viveu, virou uma metodologia, né? Virou a Voxtria, isso. Certo? Uhum. E eu quero que as pessoas que estão nos escutando aqui, a Maria foi sua mentoranda, né? E eu quero que elas entendam o que realmente significa destravar a comunicação, entender o que é essa mentoria, né? Porque eu acho que muita gente nem sabe que carrega talvez esse travamento por situações que viveram lá atrás, no passado, né? Sim. Traumas, entre outras coisas. Uhum. Então, você fala em alinhar a voz, né? A voz com o corpo e com a mente. Tá, pra quem que nunca ouviu isso, o que significa esse desalinhamento? Porque você fala num alinhamento, voz, corpo e mente. Uhum. Então, o que significa esse desalinhamento e como uma pessoa, ela pode perceber que ela tem um ruído na própria comunicação dela? Tá. Esse alinhamento é você ter a sua voz de essência, uma voz que você goste, uma voz que quando você escuta o seu áudio que você gravou, uma voz que você fala, eu gosto da minha voz, essa voz a minha voz é o meu maior superpoder, é a voz que Deus me deu. Gente, Deus tá me tratando demais aqui. Fala, Deus! Eu escuto meus áudios, eu adoro escutar a minha voz. Que benção. Olha isso! Que benção. Deus preparou esse episódio aqui, gente. Sabe por quê? Porque durante o Voxtria, muitas pessoas, muitos alunos chegaram a me falar, eu não gosto da minha voz. Eu não gosto da minha voz. E normalmente essas pessoas que não gostam da sua voz têm traumas com a sua voz. Ou não foram ouvidas, ou não puderam falar. Ou foram caladas na sua infância ou adolescência. Ou assim como eu, durante muito tempo fui calada. Né? A minha voz poderia ter sido calada, na verdade, mas não foi. Hoje ela levanta vozes e é para honra e glória do Senhor. Então esse alinhamento vem disso, de você, com a sua voz, você escutar, você gostar, você se ver. Quando você fecha os olhos, você fala, você escuta a sua voz, você gosta. Quando você se olha no espelho, você se enxerga, você
percebe que a sua voz se vê nessa pessoa? Você se vê nessa pessoa, essa voz, você se vê nessa pessoa quando você olha pro espelho? Então, esse é um alinhamento já de voz e corpo. E a mente é o que a mente fala. É o que a mente está te falando. É o que a mente fala. Você é bom o suficiente. Você merece tudo que Deus construiu e que está construindo para você. Você é filha amada de Deus. O que essa voz interna está falando para você? Porque muitas vezes essa voz interna atrapalha a nossa vida, destrói a gente. Então, quando a gente tem esse alinhamento, Pan, Deus está te usando. Uau, Deus gente, está te tô usando sendo muito tratada hoje aqui, nessa mesa. É que Ele quer te falar isso. Porque você é um presente. Né? Olha o quantas pessoas você não vai levantar e que pessoas que podem ressignificar tantas coisas, com tantas pessoas que você está trazendo aqui, com tantas informações, com tantas histórias. Uau. Que Deus te honre. Amém. Eu recebo. Amém. E é isso, é silenciar, né, as vozes que não vêm do alto para que você possa acessar a sua verdadeira identidade vocal. Isso é muito poderoso. E você falando sobre essa questão das pessoas que você atende, já que você como eu fiz parte da sua mentoria, eu sei que você atende pessoas que têm uma trava, desde uma coisa simples, que é gravar um stories, né? Mas para também uma palestrante. Eu mesma foi a questão da palestra, né? A questão do comportamento no palco, do tom de voz e tudo mais. E ao longo dos seus atendimentos, o que você mais costuma escutar ali de dificuldade? Além dessa questão das pessoas, acredito que não saber que tem um problema, né? Não saber que está falando da maneira que não deveria, que não é ainda aquilo que Deus tem para essa pessoa. Dentro do Voxtria, então tem alguns formatos, né, de entregas. Tem o Voxtria Premium, que é individual e personalizado, que é 1 a 1. Então, nesse tipo dessa mentoria, é feita uma avaliação. Então, nessa avaliação, com a parte dos parâmetros vocais, eu consigo avaliar, porque às vezes a pessoa, ela traz uma queixa, por exemplo, uma voz cansada, uma voz com uma rouquidão, uma voz que só de falar durante uma palestra ou uma reunião ou um podcast, a minha voz cansa, no final eu fico esgotada. Então, queixas relacionadas à voz. Eu escuto muito, pessoas trazem muito essas queixas, mas principalmente essas pessoas que procuram o individual, pessoas que querem, procuram alta performance, né? Melhorar tanto a sua voz, se expressar de forma melhor, porque às vezes o nosso corpo ele fala antes mesmo da gente abrir a boca. Então, se a gente está chegando em algum lugar assim, eu já não passo derrota, que eu não sei sobre o que eu tô falando, timidez, enfim. Agora, quando eu faço isso aqui, eu alinho a minha postura, eu já trago autoridade, um posicionamento, não é verdade? O nosso corpo, ele fala. O nosso corpo, nós falamos com as mãos, nós falamos com os nossos olhos, nós usamos todo o nosso corpo para comunicar, que é a linguagem não verbal. Então, a linguagem verbal, a gente trabalha com técnica, a linguagem não verbal, a gente trabalha com as técnicas do teatro. Expressão corporal, que eu escuto muito. Tive alunos advogados que, principalmente homens, eles reclamam muito da monotom. Nossa, eu tenho uma voz muito monótona, não consigo dar entonação. Às vezes, Jaqueline, você usa o grave, o agudo, brinca com a sua voz. A minha voz é sempre assim. E agora eu tô palestrando, e aí a minha voz não tem flexão nenhuma, não tem... Né? Não passeia por diversas tonalidades, é uma voz que, então, não chega na plateia, uma voz fraca, uma voz que, ou seja, precisa fortalecer. E como tudo é treinável, ela consegue treinar, entende? Então, né, a parte da mentoria Voxtria, o Premium, que é o individual e personalizado, a gente consegue fazer toda essa avaliação para a gente descobrir tudo o que a pessoa precisa, a queixa dela, mas também o meu olhar como profissional. Um mapeamento vocal. Um mapeamento vocal. E da mente e do corpo. Muito bom. E além da mentoria, né, da Voxtria, você está à frente do Instituto Cavazana, né? E ali com uma equipe de mais de 30 colaboradores, é isso?
E Isso. vocês atendem principalmente crianças com autismo, Isso. certo? Você contou pra gente um pouquinho o que Uhum. que te aproximou desse público específico, que Uhum. foi o Senhor, né? Sim. Foi Deus. Deus te trouxe essas crianças, Sim. né? Mas e por que manter o Instituto? O Instituto, ele tem uma missão. A missão está estampada lá nas nossas paredes, que é fazer a diferença na vida das crianças e dos seus familiares. Então, desde cedo, era eu empresa, porque durante muitos anos eu estava sozinha, né, como terapeuta, como secretária, enfim, eu fazia tudo sozinha. E aí essas crianças foram chegando, diagnósticos saindo, crianças evoluindo, e cada vez mais criança, e principalmente crianças autistas. O Instituto, como o Instituto Cavazana, ele surgiu tem 5 anos. Foi quando o Douglas, meu marido, entrou para dentro do Instituto. Então, hoje o Douglas é o CEO do Instituto. E juntos, nós continuamos à frente da missão, que é fazer a diferença. E essa cultura para os nossos colaboradores, essa cultura implementada dentro do Instituto, ela é muito forte. Então, a gente vê como missão. Não tem... hoje a gente fala... as crianças, a gente atende público de 1 a 10 anos. E 90% dessas crianças são crianças dentro do espectro autista. Então, a missão do Instituto é acolher essas famílias, é dar vozes às crianças né, a comunicação, né, que as crianças usam comunicação alternativa. Hoje a gente trabalha com essa parte da comunicação alternativa, é trazer o trabalho com a comunicação, mas voltado para as crianças. O Jaque, e qual foi a transformação mais marcante, assim, de algum aluno, desde um aluno do Vox3 ou um aluninho seu que estava ali, que você conseguiu destravar com o seu trabalho, com a sua expertise e com o seu dom? Porque tudo que você nos trouxe aqui, com certeza não é somente a fonoaudiologia, é com certeza um dom divino, onde você consegue olhar para a alma da pessoa e destravar essa pessoa, né? Eu, como sou aluna, eu posso dizer isso. Se eu estou aqui me comunicando na minha alta performance, muito vem daquilo que você tratou em mim. Onde ninguém estava conseguindo enxergar, você resgatou. Então, dentro desses anos de experiência com o Instituto, com as mentorias, o que mais te marcou, assim? Teve algum atendimento, assim, alguma transformação? Teve muitas coisas. Eu vivi muito, porque, gente, desde de 2011 eu tô nessa estrada. Então, quantos anos? 16? 15? 15 anos, né? 15 anos atendendo crianças e adultos. A grande maioria da parte de crianças, né? Então, tenho uma criança, um paciente que eu atendia, que ele não se comunicava. Ele era não verbal, um autista nível 2 não verbal. De 2 para 3. E a gente implementou a comunicação alternativa. Então, que tinha uma prancha, né, figuras dos desejos das crianças, né, o que elas queriam, né, são reforçadores. E essa criança, um dia, a mãe chegou para mim em prantos, assim, e ele, de madrugada, ele foi lá e levou a figura do cocô. E ela levou ele até o banheiro. E ele queria fazer cocô. Meu Deus. E ela falou assim, Jaqueline, a primeira vez que ele me trouxe a figura, e ele realmente precisava ir ao banheiro, só que não conseguia ir ao banheiro sozinho, e ele levou a figura pra mãe. E ela ficou tão grata. Então, assim, esse caso me marcou muito. Eu achei muito lindo. Sim. Porque daí ele começou começou a pedir batatinha, sanduíche, chocolate. Ele começou a entender, né? Teve um entendimento, a parte cognitiva dele era muito preservada. Então, ele começou a entender que ele não podia falar com palavras, mas ele podia se comunicar, porque a comunicação ela é muito ampla, né? A comunicação a gente comunica o tempo todo com o nosso corpo, com a nossa fala, e com as figuras. As crianças usam as figuras, né? A figura de troca, e teve essa criança. E teve também uma também que marcou muito, foi uma atriz. Isso mais no começo da
da minha carreira ali, do consultório, um diretor do teatro de Londrina mesmo me ligou e falou assim: Jaqueline, a gente tem um espetáculo amanhã. A atriz principal, ela tá completamente sem voz. Uau. Eu falei, então, aí ele falou, o que você consegue? Me ajuda, por favor. O espetáculo ia ser na noite seguinte, ele me mandou mensagem de manhã. Mandei uma mensagem pra ela, foi à tarde, conversando com ela, falava assim, como que ela ia falar no teatro? Só que ela não estava gripada, ela não estava doente. Ai, já entendi. Ela não tinha nada. E a gente começou fazendo um trabalho de técnica vocal. E na época, gente, eu nem tinha conhecimento ainda de desenvolvimento pessoal, não entendia nada ainda da mente, né? E, quer dizer, a gente entendia um pouquinho, né? Mas Deus é tão bom que Ele vai nos dando ferramentas, né? Poderosas. E aí a gente trabalhou a técnica, tudo. Fui conversar um pouco com ela, tentando entender. E nos exercícios começou a aparecer voz. E aí eu comecei falei, olha só, sua voz voltou. Tá vendo que você tem voz? Aí eu fiz um trabalho com ela de um mindfulness. A gente né, começou a tranquilizar, exercício de respiração, como eu falei pra vocês. Ele ajuda tanto no nervosismo. Ela tava muito nervosa, né? E no dia seguinte, ela foi de novo, a gente trabalhou de novo. Aí saiu dali com 60% com a voz, 60%. E aí depois, no dia seguinte, ele me ligou. Muito obrigada, Jaqueline, salvou, ela conseguiu falar, Uau, que demais. ela conseguiu o Incrível. espetáculo, não sei o quê. E ou seja, a gente chama na fonoaudiologia de disfonia psicogênica. Ou seja, o nervosismo dela foi tão grande que travou a voz dela, a voz não saía. Foi bem legal. Muito bom. Nossa, bom. gratificante, né? Você ver isso acontecer. E poder ajudar, né, Jaque? E, assim, pra quem tá nos ouvindo e sentiu que precisa colocar a própria voz no mundo, fala pra gente como é que essa pessoa pode começar com você. Você falou pra gente do Instituto Cavazana, né, que atende as crianças, né, com foco em autismo. E você também nos falou da Voxtria Premium, certo? Isso. Que é a individual. E você tem a Voxtria Performance. Isso. E tem um curso online da Voxtria, né? Fala um pouquinho pra gente. Isso. O Voxtria Performance, ele é um trabalho em grupo, né? A mentoria é em grupo. São 6 encontros nas quintas-feiras à noite. Então, tem no meu Instagram, tem a página, é só clicar lá que você pode comer. É o ponto de partida, né? Para destravar a sua comunicação. Isso que você falou, coloque a sua voz no mundo, é o que eu falo. E que tá até no slogan. Porque coloque a sua voz no mundo, porque as pessoas têm tanto dentro delas. Sim. E às vezes elas estão guardando. E Deus quer que elas coloquem para fora. Não é pra... Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então tem tanta coisa dentro das pessoas que elas precisam colocar para fora. E o curso online também tá no meu Instagram. É um curso com as aulas gravadas. É um primeiro passo ali. Que o curso ficou lindo as aulas. Eu preparei com muito carinho, gravei com muito carinho. E se você assistir, colocar em prática, eu tenho certeza que você vai ter evolução. Ô, Jaque, tem muitas pessoas que engolem a própria voz porque tem medo do que as outras pessoas vão pensar. O que você tem para falar para essas pessoas hoje? Você sabe que é o medo do julgamento. E a raiz é da rejeição. Daquilo que eu falei, pessoas que foram muito rejeitadas ao longo da sua vida, elas se escondem tanto fisicamente, a Maria sabe disso, né? Se esconde, coloca roupas que não, né, Maria? Se cobrem, ou colocam coisas que não tem nada a ver, vão se cobrindo, e a voz fica ali, adormecida. O medo de falar em público, né, que também a raiz é a rejeição, hoje é um dos maiores medos, até mais que o medo da morte. Uau. Então, a última pesquisa, o medo de falar em público, tem pessoas que começam a sentir taquicardia só de pensar que vai falar em público. E esse público, às vezes, é numa reunião. Por isso que o destravar a comunicação vai muito além, ajuda pessoas na sua profissão,
a colocar a sua voz no mundo mesmo. Então, assim, o que eu diria para essas pessoas? Gente, não se preocupe com o que o outro vai falar, mas uma coisa é certa, precisa se curar. Porque tem coisas que a gente consegue ressignificar de uma forma mais simples. Sim. Mas tem coisas que você precisa do pai. Amém. É sobre isso, né? É muito profundo tudo isso que você está falando, Jaque. E eu acredito que muitas pessoas que estão ouvindo esse episódio passaram por uma dor parecida com a sua. Uma dor que se calou, que não sabe como recomeçar, como colocar a voz para fora de novo. E como que você poderia aconselhar essas pessoas? Qual é a sua palavra de encorajamento para essas pessoas a colocarem a voz para fora? O que você diria para elas? Eu digo, treine até se tornar. Uau. Porque tudo que você treina, você consegue. E foi isso que aconteceu comigo. Uau, muito bom. Muito bom. Jaque, eu quero te agradecer, tá? Por você trazer tanta verdade, tanta voz, tanta vida para essa conversa. Quem quiser te encontrar, entrar em contato com você, o seu arroba é @Jaqueline Cavazana, né? A gente vai colocar aqui no episódio também. Maria, obrigada. Obrigada eu. Tá? Jaque, eu tenho um presente da nossa parceira Divina Terra pra você, amo presentes. tá? Obrigada. Espero que você goste, Divina Terra. Ai, gente, pode Nossa abrir? parceira, claro. Com certeza. Você vai ganhar também. Gente! Amor! Aqui, ó. Muito obrigada. Gente, A Divina Terra obrigada, Divina sempre surpreendendo, Terra. né? Divina Terra. Aí tem um Ai, muito bom. Meu Deus, Maria, que delícia. esse é seu. Deixa eu ver. Trocou o Aí, papel. trocou os papéis. Obrigada, Meu Divina. Deus. Obrigada. Nossa, Muito fã. bom. Meninas, obrigada. Obrigada Muito mesmo. bom, muito Obrigada bom. mesmo. E pra quem nos ouviu hoje, né? A sua voz importa, coloque ela no mundo. Não tema em falar, em se posicionar, em sentar nas cadeiras que o Senhor te chamou para sentar, em abrir a sua voz para falar o que você precisa falar e o que precisa ser dito. O mundo precisa escutar você, minha irmã. O mundo precisa te ouvir. É verdade. Obrigada pela participação de vocês. Gratidão, obrigada. Com amor, Beijo. ressignifica.